Olá, minhas queridas, meus queridos amigos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos de esperança, alimente os nossos pensamentos. Saudade de vocês. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo da evangelização de espíritos, do livro Sentimento, a Força do Espírito. Nós estamos no capítulo Sentimentos e Valores. Orgulho. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio, contido em justos limites. Aquele sentimento é bom em si mesmo. O exagero é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para sua conservação. Allan Kardec, em Obras Póstumas. Segue o livro dizendo: o orgulho é um sentimento que fere a sensibilidade do espírito, induz que se feche em si mesmo. Nós vamos então refletir um pouquinho sobre o orgulho. Nós precisamos fazer esse processo de autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos, para que possamos compreender as nossas más tendências, as nossas construções, aquilo que necessita de transformação, aquilo que precisa de sublimação e aquilo que precisa ser potencializado. Quando nós potencializamos os nossos atributos, a nossa luz, naturalmente desenvolvemos as nossas virtudes e sentimentos nobres e vencemos as nossas mazelas, as nossas más tendências. E conhecer então o quanto de nós existe de orgulho, se nós temos uma maior probabilidade, uma propensão maior para o orgulho do que para o egoísmo, isso é importante para que nós possamos utilizar do Evangelho de uma forma terapêutica para as nossas transformações morais. Então aqui nessa lição, ele fala que o orgulho é um sentimento que fere a sensibilidade do espírito, que o induz a se fechar em si mesmo. O orgulhoso é o ser que crê que ele mesmo se basta. Ele se fecha em si sem compreender a importância do próximo, como diz aqui na lição. O orgulhoso adoece sua estrutura mental de forma desastrosa. Não percebe seus enganos e nem mesmo compreende a importância do próximo em sua vida. É distante, indiferente. As energias trocadas nos relacionamentos são de pouca importância para o orgulhoso, que jamais sente a necessidade de auxílio do outro. O orgulho constrói barreiras em torno dos principais pontos da consciência. Para o orgulhoso, o conhecimento tem uma direção, um sentido, de si para si, o que lhe fornece uma falsa visão altruísta. Sua superioridade não permite que o conhecimento adquirido atue nos escaninhos da renovação mental. Viver como orgulhoso é viver no caminho da enfermidade moral. O livro nos traz essas reflexões tão importantes para nós. Então vamos refletir, meus amigos, vamos refletir. Aqui ele traz para nós que o orgulhoso, ele adoece toda a sua estrutura mental. E nós sabemos que a nossa estrutura mental, ela tem a extrema importância em nosso papel, em nosso planejamento, em nosso progresso evolutivo, pela construção, o papel construtor da nossa mente. É extremamente importante. Então, a nossa estrutura mental, ela precisa ser equilibrada, educada, para que haja expansão espiritual, para que o espírito possa expandir pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento de si,
das suas estruturas espirituais, do ser espiritual que é. Quando nós estamos fechados no orgulho, fechamos, né? Nos fechamos em nós, adoecemos essa estrutura mental, não há expansão, não há troca vibratória nos relacionamentos, porque nós não conseguimos compreender a importância do outro em nossa vida. Seja aquele outro que nos imanta de boas vibrações e que nós amamos, seja aquele outro que é para nós um instrumento de renovação e de transformação espiritual, porque nos traz as dificuldades que necessitamos para essas transformações. E nessa forma nós acabamos sendo indiferentes, nós até convivemos, mas com poucas trocas vibratórias. Então relacionar-se é trocar as energias. Mudar, né? Receber e doar algo de si. E nós sabemos a importância do relacionamento em nossos planejamentos reencarnatórios. O orgulhoso constrói barreiras, né? Em torno dos pontos principais da consciência. Não há filtragem, pouquíssimas, né? E nós não conseguimos então acionar as leis divinas que darão para nós aquelas escolhas pautadas nas leis divinas. Então, quando não conseguimos acessar a consciência, os pontos ficam entorpecidos, nos prejudica imensamente o nosso processo de evolução. Nossas escolhas serão extremamente prejudiciais a nós mesmos, como espíritos imortais. Não conseguiremos bem aproveitar as oportunidades reencarnatórias que a vida nos oferece, que Deus nos proporciona, porque não conseguimos enxergar nelas oportunidades divinas. Entramos num processo de rebeldia, de nos rebelarmos. Não conseguimos enxergar nas circunstâncias, nas pessoas, nem em nós mesmos. O orgulhoso não consegue enxergar nem a si mesmo como espírito imortal, com o seu tempo do espírito, com as suas conquistas, com as suas dificuldades que precisam ser transformadas. E nós temos outras ramificações do orgulho, como a vaidade, o melindre, a indiferença, a prepotência, aquele estado de desistência, né? Se as coisas não forem como eu quero, como eu desejo, como eu acredito, eu desisto, eu não continuo no trabalho, eu não continuo a servir, eu não dou mais de mim e eu não quero mais me relacionar. Né? A própria timidez, nós estávamos refletindo isso agora no estudo que nós fazemos do Evangelho de Jesus, o estudo minucioso do Evangelho, do NEP, Eurípides Barçanufo, que nós estamos fazendo de forma online, nós estávamos justamente refletindo sobre isso. Como que o orgulho nos impede, ele nos atravanca o nosso processo de evolução. E como nós trazemos, né, essas mazelas a serem modificadas em nós. Então, ele fala que a superioridade do orgulhoso não permite que o conhecimento adquirido provoque nele uma movimentação para a renovação da sua mente, porque ele se fecha e esse conhecimento passa a ser somente um conhecimento sem reflexão, sem sentir e sem vivenciar. Então é um conhecimento simplesmente para que o seu orgulho cresça ainda mais. Então não há renovação da mente. Por isso o orgulhoso é extremamente enfermo. Extremamente enfermo. Porque ele se fecha em vibrações de si para si mesmo, né? E aí nós podemos também fazer um estudo, aqui nós temos na página 87, da indiferença. Porque aqui ele traz para nós que, vamos ler um pouquinho da indiferença, que são muito semelhantes, né? Indiferença. As dificuldades de cada ser estão intimamente ligadas aos sentimentos em desalinho. Não é possível trabalhar o pensamento quando este se encontra sem direção, sem controle, sem o domínio das energias que a memória armazenou.
O estímulo não ocorreu na existência do espírito indiferente, né? O estímulo ao bem, que ele fala, o estímulo à luz da verdade, o estímulo à compreensão das leis divinas. Então, esse estímulo não ocorreu na existência do espírito indiferente. Percebe-se nele o estado de apatia e enfraquecimento da vontade para questionar a vida e suas experiências desde a infância. O bem não pode ser construído sobre bases desarticuladas. Daí a grande dificuldade do estabelecimento de uma postura clara e definida para o espírito. O bem pede constância, ritmo e vibrações compatíveis. O espírito indiferente não movimenta suas energias, perdendo a ressonância com a consciência. Quando o ser é indiferente, demonstra inoperância mental, não conseguindo articular a vontade. Esse espírito é indiferente também aos ensinamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O pensamento enfraquecido não percebe a importância da bondade, da caridade e da amizade. Dar e receber, construir e repartir, fazer e ensinar. Eis os valores adormecidos para esse espírito. O respeito pelo próximo foi a lição não aprendida. Amar a todos como irmãos, a lição esquecida. A amizade une os espíritos. Através dela, nos unimos como irmãos, nos interessamos uns pelos outros. Os que não conseguem ser amigos caminham, alimentando seus sentimentos doentes, antagônicos ao amor. A amizade é o mais sublime corolário da caridade, desperta solidariedade e conduz à fraternidade. Bonita, né? Então aqui, vamos refletir um pouco sobre a indiferença. Aqui ele traz para nós que o indiferente é aquele que não consegue trabalhar o pensamento na expansão do bem maior. Então esse pensamento que está totalmente sem educação no bem, sem direção, sem ritmo, sem domínio, ele não consegue modificar-se, expandir, sublimar, iluminar. Não há domínio das energias que a memória armazenou. A memória, que é a nossa registradora, né, que registra as nossas vivências, os nossos pensamentos, sentimentos, tudo que nós vivemos como espírito, ela necessita que nós façamos um processo de renovação dessa memória para que não haja interferência das memórias danificadas em nossas escolhas, em nossos pensamentos, emoções, ações, sentimentos. Porque caso contrário, nós vamos fazer o quê? Repetir os mesmos pensamentos, os mesmos erros, as mesmas dificuldades milenares. Então, somente com um pensamento educado no bem, na expansão, na vivência do Evangelho, vivenciar o pensamento no bem, educá-lo no bem, é que nós conseguiremos fazer um processo consciente de renovação da nossa memória ao longo dos dias, ali no nosso movimento, nas nossas atividades diárias, nos relacionamentos dentro do lar, no relacionamento profissional, na casa espírita. Nós vamos analisar a nós mesmos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações, o porquê das nossas emoções enfermiças, e vamos perceber quais sentimentos enfermos estão nos movimentando e que memórias precisam ser modificadas e não fortalecidas, né? Que memórias doentes nós trazemos e que precisam ser trabalhadas, né? Sublimadas, renovadas. Então, o espírito indiferente, ele não conseguiu receber os estímulos da verdade. Ele não conseguiu. Não há movimentação. Ele está paralisado. O indiferente se encontra no estado de apatia perante a vida, as lutas. Há um profundo enfraquecimento da sua vontade. E a vontade enfraquecida não consegue acionar novos pensamentos, transformar sentimentos, renovar memória. Então não há progresso consciente.
evolução consciente. E esse espírito enfraquecido, ele não reflete em si, nas suas experiências desde a infância, o porquê dessas experiências, por que houve essa necessidade, o seu contexto reencarnatório, o seu planejamento reencarnatório. Há simplesmente o enfraquecimento e a indiferença, uma tendência de se sentir injustiçado, de se sentir revoltado, de julgar o outro, né? O bem não consegue, ele diz aqui, o bem não pode ser construído sob bases desarticuladas. Olha isso. Quais são as nossas bases espirituais? Sentimento, pensamento, né? Ou pensamento e sentimento. Se eles estão desarticulados, a vontade não é acionada, o bem não consegue ser edificado em nós. Então, se as bases estão desarticuladas, precisamos harmonizá-las, articulá-las, organizá-las, organizar o pensamento evangelizado, organizar os sentimentos que precisam ser transformados. E aí nós vamos conseguir ter uma expansão espiritual, uma renovação de memória, construir o bem intimamente em nós como espíritos imortais que somos. Então ele fala aqui que o bem, para que isso aconteça, nós precisamos de uma constância, né? De ritmo, disciplina e disciplina. Constância. Todos os dias eu vou me esforçar para que eu tenha a constância no bem. Naquelas circunstâncias mais difíceis, com aquelas pessoas que eu tenho maiores dificuldades, eu vou estar em estado de maior vigilância para que eu consiga renovar a memória e não repetir as memórias doentes. Eu farei um processo de constância maior no bem, exercício maior no bem, para que esse bem se incorpore nas minhas vibrações, na minha mente, no meu padrão mental, e eu consiga alterar toda essa cadência energético-vibratória de imagens, de memórias. O bem pede constância, disciplina, ritmo. Como estão os nossos pensamentos nesse momento de transição? E aí ele fala, né? O espírito indiferente não movimenta suas energias, ele está em estado de apatia, a vontade é enfraquecida. Então ele perde a ressonância com a consciência, onde estão as leis divinas, né? Que é aquele processo que o orgulhoso faz. Sem as filtragens, nós temos dificuldade, nós não conseguimos acessar a consciência. Nós não conseguimos. E nessa dificuldade, né, sem acessar essas leis divinas, nós nos perdemos nas ilusões da matéria, em nós mesmos, em nosso orgulho, em nosso egoísmo, em nossa vaidade, em nossa indiferença. E nesse estado nós entramos num processo gigantesco de inoperância mental. Não há articulação da vontade, não há perseverança, não há estimulações. Há uma inoperância, uma paralisia da mente. Isso é muito triste, porque o espírito não consegue, com esse pensamento enfraquecido, com essa vontade enfraquecida, ele não consegue entender a importância, o valor da caridade, o valor do bem, o valor da bondade, o valor da troca energético-vibratória do relacionamento, da amizade, de dar, de receber, de fazer, de ensinar, de construir, né? Esses valores todos estão paralisados porque há uma grande inoperância da mente. E mente paralisada não há expansão, não há troca, não há crescimento e não há modificação das energias, dos sentimentos. Os sentimentos permanecem enfermiços e nós fortalecemos os sentimentos doentes. Então aqui nós precisamos fazer esse esforço de expansão para compreender a importância dessas trocas vibratórias. Porque o espírito fechado no orgulho, fechado no egoísmo, fechado na indiferença, nessa inoperância da mente, com essa vontade enfraquecida, ele não quer, ele se torna praticamente impermeável. Ele não quer receber as energias divinas, as vibrações divinas
do Cristo, do Pai, ele não consegue se alimentar espiritualmente e entra num processo de fraqueza, de enfraquecimento espiritual e adoece desastrosamente. Então vamos refletir, meus irmãos, sobre o orgulho e a indiferença em nossa vida e de que forma nós podemos ter a disciplina, a constância no estudo reflexivo, na vivência do Evangelho de forma refletida, meditada e sentida, utilizar do Evangelho de Jesus, dos conhecimentos da doutrina espírita de forma útil em nossa vida. Para isso, Eurípides nos traz a metodologia, o caminho, como bem aproveitar essas oportunidades, como bem aproveitar o Evangelho de Jesus de forma atenta, consciente. Precisamos ter essas reflexões, buscar nessa metodologia que é um presente de Jesus para nós, o presente de Eurípides, buscar vivenciá-la, compreendê-la, refleti-la, para que possamos fortalecer a nossa vontade e conquistarmos as construções nobres do Espírito e bem aproveitarmos o momento que estamos passando de grandes oportunidades divinas de renovação, de progresso. Meus queridos, eu aguardo as contribuições de todos. Convidamos vocês para o nosso estudo do Evangelho às 20 horas pelo Google Meet. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, de todas as segundas. E aqui nós vamos continuar também a enviar as reflexões do sentimento à força do Espírito, da evangelização de espíritos, porque nós estamos no momento da vivência, a era do Espírito, vivenciar o Evangelho de Jesus. E para isso nós precisamos conhecer o Evangelho. Um grande abraço a todos vocês, que Jesus possa abençoá-los, iluminá-los e fortalecê-los. E que Jesus abençoe, que Eurípides nos envolva, nos inspire, nos fortaleça, nos ajude nesse processo de ascensão, de despertar e de evolução consciente. Grande abraço a todos, até a próxima semana.